Muito bem, então continuando aqui o segundo vídeo. Vamos partir então para derivadas do sistema para o volume de controle. Tá? Antes disso, né, vamos definir então o que é um volume de controle. Eu fiz o que é a definição de sistema. Tá? Aqui já deixo aqui a abreviação, né, a sigla do volume de controle como abreviação, VC. Toda vez que eu falar volume de controle, vou referir como VC. Tá? O que seria um VC então neste caso? Uma região imaginária definida no espaço. Perfeito? Você define algum local de interesse, tá? Você imagina então essa, né, uma delimitação imaginária e você analisa o que entra e o que sai naquela região. O VC é separado do ambiente pelas suas fronteiras, tal qual como acontece no caso de um sistema, claro. Tá? Essas fronteiras aqui nós chamaremos de superfícies de controle e terá a sua sigla como SC. Mas o mais importante é que a massa pode variar no interior, tá? do volume de controle. Faltou aqui no interior do VC. Vamos deixar um pouquinho mais. Tá? Aqui, pronto. Acho que assim fica mais interessante. Mas como é que ela pode variar? Bem, a massa vai ter que cruzar então as superfícies de controle. Né? Então a massa ela vai passar pelos SCs. Então, aqui uma ilustração do que seria um volume de controle, né? Então imaginemos que temos aqui uma tubulação com esse tipo, não? Vocês podem ver aqui uma bifurcação, né? Então o fluido que entra aqui, ou ele vem para cá, ou ele vai para lá. Então se eu estou analisando essa região, eu vou fazer então essa linha pontilhada, uma região imaginária, delimitada, tá? Eu chamo de volume de controle. Eu vejo que massa entra aqui e a massa sai aqui nesses pontos 3 e no ponto 2, enquanto entra no ponto 1 aqui, né, na região 1. Essa região 1, 2, 3 aqui seriam, no caso, as superfícies de controle. Tá? Na verdade, toda essa delimitação pontilhada seria superfícies de controle. Mas as superfícies de controle efetiva, onde há troca de matéria, né, que é o que mais interessa quando a gente faz uma análise de volume de controle, é justamente aqui, para este caso, claro, seriam as regiões 1, 2, 3. Né? Não há troca de matéria, uma vez que essa parede aqui é impermeável, né? Por essa região aqui, ó, daqui para cá, não há troca de matéria, bem como não há troca de matéria aqui e nem aqui. Mas nessa região sim, na superfície sim, e também nessa aqui também há troca, né? Aqui ele faz aumentar a massa, e esses dois aqui fazem diminuir a massa dentro do volume de controle, perfeito? Então aqui é um exemplo bem simples do que é um volume de controle, para diferenciar do que é um sistema. Tá? O sistema é importante lembrar que o sistema há troca de energia, né? O volume de controle também troca de energia, mas o sistema não há troca de matéria. Tá? A matéria dele é fixa, a quantidade de massa. Já no volume de controle também, além da troca de energia, também tem troca de massa. Tá? Dito isso, então, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos já quais são as equações para um sistema, mas nós não sabemos como é que são as equações para um volume de controle. Tá? E é muito vantajoso a gente trabalhar com volume de controle ao invés de sistemas, porque muitas vezes a gente está olhando um local parado, bonitinho, e vendo o que está entrando, o que está saindo nele, e o que isso vai representar quantitativamente para nós. Tá? Esse é o objetivo, então, é agora pegar as equações do sistema, tá? Que muitas vezes são mais complicadas de se trabalhar, e trabalhar com as equações para um volume de controle, tá? Que por incrível que pareça, elas vão parecer mais complexas do que as do sistema, mas a utilização delas é muito mais simples, tá, pessoal? Então, peraí, só um minutinho aqui. Então vamos entender essa ilustração que está aí na frente de vocês. Tá? Nós temos um sistema que saiu de um ponto, de uma região, e depois ele foi para outra região. Então, essa elipse aqui seria o teu sistema, essa elipsoide, né, já que é melhor dizendo, saiu daqui e veio para cá. Então, no instante de tempo t, ela é essa fronteira aqui. Seria, né, o caso, a região 1, o conjunto 1 com o conjunto 2. Depois que passou um tempo, como ela saiu, você pode ver essas setas que estão indicando aqui, na verdade, vocês podem até imaginar que são linhas de corrente, tá? Então isso aqui é uma massa de fluido, né, uma região delimitada. Tu tem fluido aqui também pelo lado de fora, mas você não está considerando, só está considerando toda a massa de fluido que está aqui dentro dessa região. Então isso aqui é um sistema. Cada molécula que está aqui dentro está fixa e você está controlando essa molécula. Depois de um intervalo muito rápido de tempo, né, essa massa ela veio daqui e veio para cá. Você pode até anotar aqui, observar que ficou dois fluidos, dois fluidos, né?
ficou duas elipses assim praticamente do mesmo tamanho e tudo, né? Não necessariamente, podia estar um objeto deformado, né? Um pouco mais deformado, o instante de tempo passou tão rápido que na verdade a deformação é pouco perceptível, tá? Mas você viu que ela se deslocou bastante para esse caso aqui, tá? De acordo com as linhas de corrente aqui do escoamento, perfeito? Então, dito isso aqui, o que acontece? Depois de um instante de tempo t mais um ΔT, né? Então passou, por exemplo, aqui é o tempo igual a 0, tá? Você bateu o cronômetro depois de 1/100º de segundo, pum, você viu que o teu, né, toda aquela matéria que estava aqui antes, que era a região 1 ou 2, agora passou a ficar na região 2 e 3, está aqui, perfeito? Bem tranquilo, bem fácil de se compreender, perfeito? O que aconteceu aí? Tá? Então o teu volume agora seria a região 2, 3, né? A região 2 seria a interseção entre o passado e o futuro, perfeito? Ou passado, presente, enfim, mas entre os intervalos de tempo aí que você tem, perfeito? Essa região 2, nós vamos convenientemente, tá, referir ela como sendo o nosso volume de controle, tá? Então nós temos o nosso sistema regiões 1, 2, no instante de tempo t, e depois que passou um instante de tempo t mais ΔT, né, passou alguns centésimos de segundo, temos o nosso sistema na região 2, 3. Essa região de interseção é o nosso volume de controle. Nós vemos que aqui a matéria entra e a matéria sai por aqui do volume de controle, que seria a região única e exclusivamente 2. Ou seja, as fronteiras, né, do meu volume de controle seriam os contornos pretos, tá? A fronteira, no caso, a superfície de controle, né? Isso aqui é a superfície de controle e esse aqui também é a superfície de controle. Então, dando continuidade, o que acontece? Pegando a equação geral, só vou lembrar o seguinte, tá? De acordo com a literatura, muitas vezes a derivada de uma propriedade n do sistema, ela é escrita como um d maiúsculo n d maiúsculo t, como vocês estão vendo aí. Isso aqui, até não botei aqui, mas a gente chama de derivada substantiva, tá? Esse dzão maiúsculo. Tá, substância, deixa eu ver aqui. Substantivo, perfeito. Ok, salva aqui. O que acontece então lá, de acordo com a definição de derivada, então, né, e do conceito do que é o nzão grande, lá que já foi explicado anteriormente, então a gente pode escrever como essas duas integrais, perfeito? O nosso volume de controle antes, nosso sistema, perdão, antes era a região 3, o volume 3 e o volume 2, antes não, depois, né, t mais ΔT, perdão, e antes, claro, seria a região 1 e 2, perfeito? Mas isso aqui é o nzão de 3, esse aqui é o nzão da região 2, que o nzão, conforme nós já tínhamos visto, pode ser escrito por essa integral, né? O nzão pode ser escrito por essa integral. Então, tá aqui e tá aqui. Então, seriam desses dois sistemas, né? Esse sistema aqui, 2, 3, menos o sistema 1, 2, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo deles. Fazendo ΔT tendendo a zero, né? Tomar o limite disso, vira a derivada de nzão dt. Tá? Enfim, dito isto, então, o que eu vou fazer agora? Vamos arranjar convenientemente algumas integrais. Eu vou pegar as integrais 2, que eu tenho aqui, ó, essa integral 2 e essa integral 2, e colocar só numa região aqui. Então, eu posso fazer, né, essa operação, ela acaba se fazendo, né, se resumindo a esses dois termos. Esse termo aqui é a derivada temporal do nosso volume de controle. Ou seja, o quanto que é a taxa de variação temporal da propriedade n no interior do volume de controle. Tá? Esse aqui, na verdade, é uma mistura da taxa temporal do que acontece dentro desse volume de controle, dentro dessa parte da região do sistema e dentro dessa parte da região desse sistema aqui. Perfeito? Hoje a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples. Eu não vou detalhar muito. Eu sei que para vocês podem ver essas equações e já se assustar um pouco, mas o que interessa mais é o resultado disso. Mas eu preciso explicar para vocês isso aqui, para que vocês compreendam um pouco. Eu espero que alguns aí também entendam, né? Então aqui eu simplesmente peguei essa equação aqui de baixo,
né? E na próxima slide eu repeti ela, tá aqui. Esse termo, como eu falei para vocês, essa integral mais essa integral, essa aqui é integral no tempo t mais ΔT, essa aqui é integral no tempo t dividido por ΔT, com o limite de ΔT tendendo a zero, vira uma derivada dessa integral em 2, e como 2 é o volume de controle, já botei VC aqui com o volume de controle, perfeito? Ou seja, essa expressão, a derivada dnzão dt aqui, ó, pode ser igual a, escrito igual a essa derivada, ou seja, substituir isso aqui, né, por isso aqui, afinal de contas isso é igual a isso, mais esse termo aqui que ainda não expliquei eles para vocês aí, né, vamos seguir adiante então. De uma maneira muito simples, tá? Como a gente tem um vetor v, velocidade de escoamento, afinal botei as setas aqui, ó, né? Então aqui, ó, a velocidade está removendo essa propriedade n, e aqui o vetor velocidade está adicionando a propriedade n nesta fronteira aqui, nesta superfície e nesta superfície. Então eu posso simplesmente resumir, tá? Essa integral, a parte em 3 como sendo a superfície 2, 3, enquanto que na parte 1 a superfície 1, 2, mesmo que o sinal negativo aqui da diferença, tá? Afinal de contas um está entrando e o outro está saindo. Depois a gente vai explicar isso com mais calma, tá? No final, então, eu substituo essa integral por isso, mais isso, que vai ser o que? Só a integral da superfície de controle, de toda a superfície do nosso volume de controle. Ou seja, dnzão dt é igual a derivada da integral do volume de controle mais a propriedade n, propriedade essa aqui minúscula são as propriedades específicas, né? Rho, vetor velocidade, vezes n, esse n é vetor normal, tem nada a ver com esse n aqui, tá pessoal? dA é o elemento de área da nossa superfície de controle, tá? Então vamos lembrar um pouquinho aqui, tá? Então o nosso volume de controle é tudo que tem no interior, por isso fica uma integral de volume. Essa integral é uma integral de superfície, tem a ver com esta superfície aqui, tá? E o vetor n são os vetores normais e unitários, por isso que é chapeuzinho, tá? Bolinha, produto escalar, quem fez geometria analítica deve lembrar disso, tá? Com relação às suas superfícies. Então a normal faz 90 graus, né? Tu tens um vetor aqui que faz 90 graus aqui, tu tens um vetor aqui que faz 90 graus aqui, tá? Para cada superfície de controle aí, beleza? Aqui para ilustrar mais ou menos o que eu estou querendo, né, ao que me refiro, esse dA vetor é a mesma coisa que o NDA, tá? NDA é igual a dA vetor, aqui ele colocou só dA vetor. Então, a tua superfície ela faz 90 graus, aqui, ela está meio inclinada, mas esse vetor aqui, dA, ele faz 90 graus com esta superfície, tá? Esverdeada aí dessa ilustração, tá, pessoal? E aqui está o nosso vetor velocidade V. Então, por isso que é preciso do produto escalar, porque você vai pegar a componente, ou seja, o que tem dentro do vetor velocidade em cima de A. Tá? É mais para isso que serve essa ilustração aqui, mas essa ilustração ela justamente também ajuda a entender mais uma vez aqui, né? Ó, o vetor dA ele é sempre perpendicular à superfície de controle, aqui está a minha superfície de controle, minha ilustração, tá? E aqui está o vetor velocidade. O vetor velocidade ele carrega, né, tira, por exemplo, aqui o interior da minha superfície de controle, aqui está a parte externa, né, da superfície, então ele leva para fora ou pode levar para dentro, né, como é o caso daqui, a minha propriedade n, perfeito? Então, se eu decompor esse vetor, vai ter uma parte que anda sobre a superfície, mas ele não faz o trânsito, ou não leva para dentro nem para fora do meu volume, do meu volume de controle, mas a parte normal, né, faz sair daqui e vir para cá, perfeito? Ou também entrando nessas duas situações, onde o vetor V é paralelo ao vetor dA, né, que é o NDA, aqui, fica mais simples, né, simplesmente é o produto da área vezes o vetor aqui, ok? Como está escrito aqui, ó, saída normal, entrada normal, beleza? Aí, ó, sempre vocês podem perceber, se entra, você ganha um sinal negativo, se sai, você ganha um sinal positivo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa aqui é uma equação generalizada, a gente pode aplicar essa equação para aquelas 5 equações, tá, que foram apresentadas, que era da conservação da massa, da quantidade de movimento, da quantidade de movimento angular, da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, vamos pegar então, parar o vídeo agora, tá fazendo 15 minutos,
E vamos continuar a seção 3.3, conservação da massa, no próximo vídeo. Até daqui a pouco.